Começando agora o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo informações, esclarecimentos, mensagens espíritas, notícias de eventos em nossa região. Então, vibrações de paz, de harmonia, envolvam a você que nos acompanha e a toda a sua família. Esse programa é feito com a sua participação. Na segunda parte do programa, nós procuramos observar perguntas, dúvidas que sejam transcritas através do chat. Você pode participar, para nós é muito importante, e trouxemos aqui para a abertura do nosso programa de hoje a mensagem Olhos, do Espírito Emmanuel, que se encontra no livro Pão Nosso, e aqui nós separamos uma parte que nos chamou mais atenção, quando Emmanuel diz o seguinte: olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade em nossas lutas evolutivas. Raros homens se utilizam dos olhos por lâmpadas abençoadas e poucos os empregam como instrumentos vivos de trabalho santificante. Na vigília necessária, olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais diversas situações do caminho em que prosseguem. Momento de reflexão. Bom dia a todos, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de paz. Vamos à reflexão da mensagem Oração e Serviço. É uma mensagem ditada pelo Espírito Albino Teixeira, que está no livro Caminho Espírita, Psicografia de Chico Xavier. E ele nos convida à seguinte reflexão: oração é requerimento da criatura ao Criador. Serviço é condição que a lei estabelece para todas as criaturas, a fim de que o Criador lhes responda. Meditação, estuda. Trabalho, realiza. Observemos a propriedade do acerto em quadros simples. Semente nobre é pedido silencioso da natureza que se faça verdura e pão. Mas se o cultivador não desenvolve esforço conveniente, a súplica viva desaparece. Livro edificante é apelo sublime do espírito, a que se ergam instrução e cultura. Mas, se o homem não lhe perlustra as folhas no aprendizado, a sábia rogativa fenece em vão. Música, ainda mesmo divina, se mora exclusivamente na pauta. É melodia que não nasceu. Invenção sem aprimoramento, experimento, aliás, é raciocínio morto. Oremos, meus irmãos, mas oremos servindo. Construção correta não se concretiza sem planta adequada. Mas a planta, por mais bela, sem construção que lhe corresponda, será sempre um sonho mumificado em tábuas de geometria. Agenda.
próximo evento em destaque em nossa cidade será aquele patrocinado pelo Conselho Municipal de Espiritismo de Caruaru, que é o 22º SEAG, Seminário Espírita do Agreste, que terá como tema central este ano 150 anos de publicação do livro O Céu e o Inferno. O evento se dá durante o Carnaval, esse ano, dia 2, 3 e 4 de março. O horário é das 14h30 às 16h30 e o local de realização é a AME, Associação Municipal Espírita de Caruaru, situado à Rua Professor José Leão, 567, bairro Maurício de Nassau. Teremos os seguintes convidados este ano. A abertura, que será no domingo, dia 2, será com Heleno Vidal. Depois nós iremos ter a presença de Gesley Carlos West, o GEL. E o evento é concluído com a palestra de Josué Fidelis. A entrada é franca, todos estão convidados. Realização do 23º ENARGE, Encontro de Áreas Geográficas, local, SEEC, Sociedade de Estudos Espírita de Caruaru, localizado na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, no bairro Cidade Jardim. Esse evento vai ocorrer no dia 23 de março, no horário das 9 às 16 horas, e o tema central é o Livro dos Espíritos. Nesse evento, vamos ter palestras, oficinas e momentos de artes. Participações dessa oficina: Edson Roberto, da AME, Robson Santos, do GEGAD, Ricardo Magalhães, do GEFA, José Soares, do Bezerra de Menezes. A entrada é franca e todos estão convidados. Soares, só dá uma olhadinha na tua internet, porque está caindo bastante, fica travando. Vamos dar uma olhadinha já. A SEEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, ela realizará, vamos tentar aqui ver a internet. A SEEC realizará no próximo dia 16 de março o seminário Mediunidade e Obsessão. Será com a presença do Clóvis Nunes. O evento tem entrada gratuita, todos estão convidados. Lembrando que a SEEC está situada na Rua Gonçalo Nunes de Oliveira, número 440, no bairro Cidade Jardim. Participemos. O Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai, capítulo 3, Mundos Regeneradores. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma penitente encontra neles a calma e o repouso e acaba por depurar-se. Sem dúvida, em tais mundos, o mundo ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações e desejos, mas liberta das paixões desordenadas de que sois escravos. Isenta do orgulho que impõe silêncio ao coração, da inveja que a tortura, do ódio que a sufoca. Em todas as frontes vê-se escrita a palavra
amor. Perfeita equidade preside as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Nesses mundos, todavia, ainda não existe a felicidade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem lá é ainda de carne e por isso sujeito às vicissitudes de que, libertos, só se acham os seres completamente desmaterializados. Ainda tem de suportar provas, porém, sem as pungentes angústias da expiação. Comparados à Terra, esses mundos são bastante ditosos, e muitos dentre vós se alegrariam de habitá-los, pois que eles representam a calma após a tempestade, a convalescência após a moléstia cruel. Contudo, menos absorvido pelas coisas materiais, o homem divisa melhor do que vós o futuro, compreende a existência de outros gozos prometidos pelo Senhor, aos que deles se mostrem dignos. Quando a morte lhes houver de novo ceifado os corpos, a fim de lhes outorgar a verdadeira vida. Então, liberta a alma, pairará acima de todos os horizontes. Não mais sentidos materiais e grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus, nos aromas do amor e da caridade que do seu seio emanam. Endereços de instituições espíritas. União Espírita Vinha de Luz, localizado na rua São Cristóvão, número 581, próximo à subestação de energia da CELP, localizado no bairro Petrópolis. Reuniões públicas sábados, às 8 horas da noite. Casa Chico Xavier, localizado na rua João Soares de Lira, número 1563, no bairro Divinópolis. Reuniões públicas sábados, às 5 horas da tarde e nas segundas, às 8 horas da noite. O Livro dos Espíritos. Questão 910. Pode o homem achar nos espíritos eficaz assistência para triunfar de suas paixões? Resposta dos Espíritos. Se o pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, os bons espíritos lhe virão certamente em auxílio, porquanto essa é a missão deles. Espiritismo na Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9, lemos: Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem bíblica na mensagem intitulada Os Amados, que faz parte do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreve. Comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Admira-se o crente da boa posição dos homens que desconhecem o escrúpulo, muitas vezes colocados na esfera financeira. Muitos perguntam
onde está o Senhor, que eles não viu os processos escusos? A interrogação, no entanto, evidencia mais ignorância que sensatez. Onde a finalidade do tesouro amoedado do homem perverso? Ainda que experimentasse na terra inalterável saúde de 100 anos, seria compelido a abandonar o patrimônio para recomeçar o aprendizado. A eternidade confere reduzida importância aos bens exteriores, aqueles que exclusivamente acumulam vantagens transitórias, fora de sua alma, plenamente esquecidos da esfera interior, são dignos de piedade. Deixarão tudo, quase sempre ao sabor da irresponsabilidade. E isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual, constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai, em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura o coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Endereços de instituições espíritas. Fraternidade Espírita Leon Denis, localizado na rua Severino Vieira de Mello, número 170, por trás do Colégio Sagrado Coração, no bairro São Francisco. Reuniões públicas quintas às 7h30 da noite e aos domingos às 4 horas da tarde. Lar Espírita Maria de Nazaré, localizado na rua Vertentes, número 346, Boa Vista 2. Reuniões públicas quartas às 7h30 da noite. Apresentação: José Soares e Silmara Melo. Novamente queremos lembrar a todos que nos acompanham a possibilidade de colocar perguntas, dúvidas através do chat. Muitas vezes a sua dúvida é a dúvida de muitos que estejam a nos ouvir. Eu queria lembrar que nós iniciamos na sexta-feira passada o NEP Caruaru, Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Silmara, alguém que não tenha ido ainda pode se inscrever, dê aí algumas orientações. Sim, sempre pode se inscrever, né? É só entrar no site, aliás, na página do Facebook da AME, ou nas nossas páginas, que lá também tem o link da inscrição do NEP Paulo e Estevão, né? Agora, aqueles que não conseguirem fazer a inscrição, ao chegar lá, a gente faz essa inscrição pessoalmente, ok? Aqueles que tiverem essa dificuldade também pode fazer no dia que for. Mas vamos aqui dar os nossos bons dias de todo domingo, começando aqui pelo nosso irmão José Orlando. Bom dia a todos, que através desse programa a gente não perca a oportunidade de crescermos moralmente, intelectualmente e espiritualmente, né? Esse é o nosso objetivo, né, José Orlando, da gente poder tocar a muitos corações sobre a importância do nosso esforço diário,
por nos melhorarmos, por nos dedicarmos ao trabalho do bem. Então, muito importante aqui a sua observação, José Orlando, que é do GEMAFIM, Grupo Espírita Manuel Filomeno de Miranda, que fica localizado em Cupira, Pernambuco. Próximo ali à rodoviária, então quem mora lá, né, em Cupira, não perca essa oportunidade de participar das reuniões, das palestras públicas muito importantes que ocorrem sempre às 4 horas da tarde, todos os domingos. Vamos aqui, nosso bom dia para o nosso amigo Carlos André. Bom dia a todos, muita paz. Assim seja. Bom dia também para Tereza Miranda. Bom dia a todos, paz para todos. Assim seja. Bom dia, Silvia Santos. Bom dia, Graça. Bom dia, graça e paz a todos. Assim seja. Bom dia, Rosilda Maria. Bom dia, minha querida. Bem-vinda. Bom dia, Maria Alcione. Bom dia, a paz de Jesus esteja conosco. Assim seja. Bom dia ao nosso irmão Josélio, que está conosco, inclusive, no estudo do NEP. Bom dia, paz para todos. No momento, nós ainda não temos nenhuma pergunta. Então, a gente vai fazer uma pergunta referente ao tema de hoje. Agora, fiquem à vontade. Aquele que quiser colocar aí a sua pergunta, pode deixar aí no chat que a gente coloca aqui e tenta responder, ok? Soares, segundo Emmanuel, como podemos direcionar o nosso olhar? Na mensagem de abertura do programa, Olhos, uma mensagem que está no livro Pão Nosso, Emmanuel nos dá algumas diretrizes, sugere ideais na condução da nossa maneira de olhar. Então, ele vai dar as seguintes diretrizes. Vejam só. Devemos utilizar os nossos olhos como lâmpadas abençoadas, como instrumentos vivos do trabalho edificante, na vigília necessária. E mais adiante ele acrescenta: olhos otimistas saberão extrair motivos sublimes de ensinamento nas mais variadas circunstâncias do dia a dia. Ou seja, a importância de estarmos trabalhando o ponto de vista novo que a doutrina espírita nos dá pelo conhecimento da vida espiritual, pela certeza da justiça e do amor de Deus, de tal maneira que a nossa forma de olhar as coisas seja sempre aquela edificante, positiva, que sabe e tem consciência de que as leis divinas atuam na terra e fora da terra, e que os objetivos maiores da criação de Deus irão ser alcançados, que é o progresso, a evolução, a felicidade de todos nós. É nesse sentido que Emmanuel nos adverte da importância do nosso olhar. Então, em destaque, nós lembramos ter o olhar como lâmpada abençoada, e não de condenação, e não de reprovação, mas de espiritualidade presente em nós. É nesse sentido que Emmanuel nos traz essas diretrizes. É importante lembrar aqui também de quando Allan Kardec, no capítulo 2 de O Evangelho segundo o Espiritismo, ali no item 7, vai nos lembrar que o Espiritismo dilata os nossos pensamentos, nos oferecendo novos horizontes, nos tirando da visão acanhada, nos tirando da ignorância, ou seja, ampliando esse olhar. Né? Então, é através do estudo
que fazemos que nós ampliamos o nosso ponto de vista com relação ao outro, com relação às circunstâncias, a tudo que nos cerca e com relação a nós mesmos, né? Então, aqui fica um convite para nós nos dedicarmos a cada dia ao estudo. Vamos, então, tem uma pergunta aqui, né? Tem uma pergunta aqui, bom dia, Marli da Silva, e bom dia também o nosso amigo Josemar Sabino, bom dia, amigos. Tem uma pergunta da Maria Alcione. Os espíritos comparecem à reunião, eles voltam, como são acompanhados depois? Realmente, nós, a Na todo reunião momento, mediúnica, perdão, é que ela está acrescentando aqui na reunião mediúnica. nós aprendemos com a doutrina espírita que em todos os lugares, a qualquer momento, nós temos companhias espirituais, que algumas amigas, simpáticas, outras que ainda estão em determinados níveis de desequilíbrios ou de aversões a nós, às vezes cultivadas do nosso passado reencarnatório. Quando nós vamos para uma reunião espírita, e nisso engloba-se também a reunião mediúnica, os espíritos nos acompanham. A ajuda, a assistência que os benfeitores espirituais dão na casa espírita, nessas reuniões, terão como base as possibilidades de aproveitamento, de merecimento, de ajuda que alguns desses espíritos tenham necessidade. Então, muitas vezes não, com frequência, a pessoa vai a uma reunião pública na casa espírita, espíritos a acompanham. Alguns deles poderão ficar na própria instituição espírita para uma posterior ajuda ou socorro na reunião mediúnica. Outros não admitirão qualquer tipo de ajuda, não adentram na casa espírita e, dependendo da nossa modificação interior, com a mensagem recebida, com estarmos agora com o pensamento mais iluminado, eles poderão ou não sintonizar conosco. Às vezes, isso ocorre também com certa frequência, a pessoa, durante a reunião espírita, ela está com o pensamento elevado ao alto. Está buscando estabelecer uma mudança interior, através de pensamentos bons e positivos. Mas quando termina a palestra e ela sai da instituição espírita, abre-se novamente os condicionamentos ao pensamento negativo, ao pensamento de tristeza, e aí esses espíritos são chamados novamente a acompanhar essas pessoas. Mas a questão aqui, que é importante frisar, que a nossa irmã colocou, nos acompanham depois da reunião mediúnica, normalmente ficam na instituição espírita para ajuda e tratamentos posteriores. Aqueles que foram trazidos para assistência durante o trabalho da mediunidade. É por isso mesmo que o exercício da mediunidade só é recomendado na instituição espírita. Por quê? Se essas reuniões forem feitas em nossa casa ou em algum outro ambiente, sempre haverá a possibilidade de espíritos doentes ou perturbados ficarem em nosso lar, após terem sido alvo de comunicações mediúnicas. Por isso é que não se deve exercer a mediunidade ostensiva fora da casa espírita, porque na casa espírita há todo um acompanhamento, um aparelhamento espiritual para continuar ajudando e socorrendo esses espíritos, o que não acontece em nossos lares.
Silmara quiser fazer um complemento, a resposta, ou veja se tem mais alguma para nós. Eu só lembrei, aliás, lembro sempre quando Kardec deixa muito claro no Evangelho segundo o Espiritismo, a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente, na casa espírita séria, né? Então, aqui ainda não temos nenhuma pergunta. Vamos a outra pergunta, então, Soares. Sim. Fica, Aliás, parece que... acabou de chegar aqui uma pergunta. Vamos ver. Silvia Santos, bom dia, minha querida. Quando acontece um acolhimento de um desencarnado, é possível ter que fazer o acolhimento com a pessoa que está na Terra, com outro desencarnado? Ou seja, fazer dois acolhimentos com a mesma pessoa, deve ser? Deixa eu entender aqui um pouco. Quando acontece um acolhimento de um desencarnado, a ajuda, o socorro a um espírito desencarnado, é possível ter que fazer o acolhimento com a pessoa que está na Terra? Bom, aqui já abre um campo de esclarecimento. As instituições espíritas, tanto nas suas reuniões públicas como nas reuniões mediúnicas, elas estabelecem a possibilidade de acolhimento e de socorro. Na reunião pública, primeiramente ao encarnado que está procurando aquela instituição. Espíritos em necessidade que acompanhem essa pessoa também são ajudados no centro espírita, podendo ser conduzidas ou não à reunião mediúnica, mas sem a necessidade da presença daquele que está encarnado. A assistência aos espíritos desencarnados não é feita em conjunto com os espíritos que estejam vinculados a ele. Esse é um ponto. E em seguida diz assim, ou seja, fazer dois acolhimentos com a mesma pessoa é o acolhimento, a ajuda, voltando a esclarecer, é feito para a pessoa encarnada, naquele momento que ela vai na casa espírita, e é feito também a pessoa desencarnada, naquela mesma reunião em que aquele outro foi. E essa reunião, normalmente, será reunião pública. O que é veemente aqui advertirmos é a desnecessidade e, na verdade, até o erro de se tentar ajudar um espírito desencarnado com a presença do encarnado que esteja sofrendo um processo de influenciação ou de obsessão. E isso é preciso ficar bem claro. Tratamento de pessoas que estão obsidiadas, influenciadas, é na reunião pública. É através do conhecimento do Evangelho de Jesus. O tratamento aos espíritos desencarnados é feito pelos médios que trabalham na casa espírita em dias e horários nos quais o centro espírita não é aberto ao público, mas o trabalho se efetiva com a mesma eficácia que haveria se aquele que está sendo obsidiado estivesse presente. Isso precisa ficar assim bem esclarecido. Se o Mara quiser acrescentar, ou dê uma olhada se chegou mais uma questão. Ok. E lembrando, né, como Soares aí bem pontuou, né, a diferença no tratamento para encarnado e desencarnado. Aquele que vai, né, com alguma necessidade, chega à casa espírita, passa por uma orientação, né, o atendimento fraterno, e ali é orientado a ele, àquela pessoa, né, a importância de assistir à reunião pública, de tomar os passes, a água fluidificada, de fazer o evangelho no lar, de se dedicar um tempo no dia para fazer uma leitura edificante, de fazer meditação, exercício de respiração. Então, tudo isso vai contribuir no tratamento, né, no esforço que a pessoa vai fazendo ali para se autoconhecer. Por isso, o espírito
de Santo Agostinho deixa muito claro na questão 919 de O Livro dos Espíritos. Ele vai nos lembrar, né, que um sábio da antiguidade vulgo disse: conhece-te a ti mesmo. Né? Então, na casa espírita é passada essa informação, a gente aprende sobre a importância de buscarmos o autoconhecimento, o estudo, né? Seguir, inclusive, o exemplo que Santo Agostinho deixa muito claro na questão seguinte, 919A, sobre a importância da gente fazer as nossas reflexões ao final do dia, refletir como é que foi aquele nosso dia, passar a mão na consciência, ver se tratou o outro da forma que gostaria de ser tratado, começar ali a se autoanalisar. Então, tudo isso vai fazer com que o tratamento seja eficaz para aquele que está encarnado, inclusive para as companhias espirituais ali que está acompanhando, porque eles vão vendo que você já está ali, ó, se colocando numa posição para se renovar. Então, vai ajudar a pessoa encarnada e também aquele que está acompanhando. Chegou uma outra pergunta aqui de Tereza. Quando há o desencarne de uma pessoa, quando ele acorda, se lembra de tudo de quando esteve aqui na Terra? A doutrina espírita, ela nos evidencia a diversidade de situação e de compreensão dos espíritos desencarnados. De fato, Emmanuel, André Luiz, deixa claro que um grande contingente de pessoas que desencarnam passam por um período relativamente curto ou longo de despertar da consciência do que aconteceu. Alguns têm realmente a necessidade de ficarem adormecidos, de serem conduzidos a hospitais, a postos de socorro espiritual, dependendo do nível de merecimento, do nível de consciência que esses espíritos apresentem. A variedade é muito grande. Às vezes, alguém que teve toda uma existência aqui na Terra, sem o conhecimento espiritual da vida, teve uma vida humilde, teve uma vida pouco conhecida socialmente falando, pode ser um espírito de um nível evolutivo maior do que a maioria. É por isso que nós nunca podemos julgar ninguém. Mas quanto a estar no mundo espiritual e se lembrar perfeitamente do que aconteceu na sua última existência, dependerá do nível de equilíbrio, né, de harmonia, de despertamento espiritual que esse espírito esteja usufruindo. Muitos, voltamos a dizer, não têm condições de efetivar essas lembranças, a não ser quando passado certo período de adaptação na realidade do mundo espiritual. André Luiz chega a enfatizar no livro Vozes do Grande Além, de que há muitos espíritos, muitos, que encarnam e desencarnam sem a menor noção de espiritualidade. Ou seja, entram no mundo espiritual, num nível de inconsciência, no qual permanecem durante certo período, reencarnam sem nem ter tido noção de que estiveram no mundo espiritual. Silmara, se não houver alguma questão a mais, nós já iremos encaminhar o programa para a conclusão, né, pelo horário. Dê uma olhadinha. Isso. No momento, não chegou nenhuma pergunta, então a gente pode se encaminhar para o término do programa de hoje, né? Rogando a Deus e a Jesus que envolva a todos em suas bênçãos de luz, de paz. Um excelente domingo a todos, um
uma boa semana, um bom início de semana, muita paz. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir. Muita paz. Até lá. Até lá.